Alô, você amigo fã de Transformers! Estamos aqui hoje a convite do pessoal da Nova Cybertron ATV para falar um pouco aí nessa série de depoimentos que o pessoal tem apresentado ao decorrer das semanas sobre como alguns fãs aí ficaram marcados ao conhecer, né, a franquia ao longo dessas 3 décadas. É interessante aí pensar como cada um se envolveu, né, com essa série de desenhos animados, com a parte do colecionismo e tudo mais. Tem sido bem bacana esse compartilhamento de informações, né? E fiquei aí pensando, né, o que realmente marcou, porque, 30 anos é muita coisa, né? Já aconteceu tantos acontecimentos, já se passaram tantas séries, já foi para quadrinhos, tudo mais. Então acho que eu acabei meio assim que pensando assim, meio que em 3 momentos, um para cada década, se for separar, né? Como acabou sendo o meu envolvimento aí com essa série animada aí que tem sido esse hobby ao longo de tantos anos, né? Eu acho que lá pelos anos 80 mesmo, né? Eu acho que é meio chovendo molhado falar um pouco aí sobre o desenho que passava, começou nos domingos e depois lá no show da Xuxa, né? Nas manhãs semanais. Mas acho que foi mesmo o filme de 86, né? Tipo, aqui o meu VHS foi impresso ao contrário, né? Mas foi, na verdade, nem tanto a fita. Foi quando eu assisti ele na TV mesmo, na Globo, que foi na Semana da Criança, de 88, se eu não me engano, que estava sendo exibido. Era uma tarde de sol, lembro muito bem. E pedi pra minha mãe me chamar, porque eu tava lá na rua brincando com os amigos, né? E daí, quando começou o desenho, eu vim correndo pra ver, né? Foi, acho que, uma coisa que marcou bastante naquela época. E a partir daí ficou aquela coisa, né? Como muitos aí, ficou uma coisa assim marcada mais na infância, foi os anos passando. E daí eu só fui ter contato novamente lá nos anos 90, quando eu tava passando na HBO, tinha ido na casa do meu pai. Tava lá na reprise na HBO 2, assim, já era de noite. Tava passando lá assim um desenho lá em 3D, CGI. Achei aquilo lá meio estranho, daí apareceu lá um robô, e daí ele falou, Megatron. Daí eu, Megatron, conheço esse nome, né? Eu já ouvi isso. Daí apareceu um dinossauro roxo, que era esse personagem aqui. Apareceu lá, daí eu olhei, daí ele falou Dinobot. Daí eu fiquei, Dinobot, Megatron, o que tá acontecendo aqui? Dinobots eram os robôs dinossauros lá no desenho animado que eu assistia quando era criança, fiquei pensando naquela hora. E daí depois, quando eu voltei pra Curitiba, que eu fui saber, né? Porque nessa época aí tava começando a IG, né? A internet grátis, a gente tava começando a ter acesso aí à rede. E percebi que Transformers ainda existia, não tinha parado lá nos anos 80, tava ainda em produção, tinha tido séries japonesas, e aquilo ali era um episódio Code of Hero, código de herói, né? Acho que foi traduzido assim mesmo, de Beast Wars. Daí eu, interessante. E eu acho que foi aí o negócio que meio que reviveu aquele gostinho da infância que eu tinha, né? E a partir disso eu comecei a pesquisar, eu entrava direto no site lá da Luna, que depois veio se transformar na Aliança Transformers Brasil, né? E fui aí vendo as informações, o que estava acontecendo, estava para sair Carlobots depois, anos mais tarde, e fui acompanhando aí tudo de uma maneira às vezes até um pouco distante, né? Porque naquela época a gente não tinha hoje essas questões de download, tipo, você ouvia falar de alguém que tinha conseguido uns episódios, mas ele estava só com legenda em inglês, daí tinha que gravar no VHS, e depois o pessoal começou a gravar em DVD. Então foi complicado de se atualizar sobre o que estava sendo produzido. E hoje não, a gente consegue encontrar aí na biblioteca do Paulo Coelho vários episódios de praticamente todas as séries que já foram exibidas, né? E daí depois, por fim, eu acho que o que marcou também foi acho que foi em 2005, eu tinha ido pra Campinas, que eu encontrei num shopping lá o Edge, né, da série Carlobots, nova geração, que estava em exibição na Fox, na época eu não tinha TV a cabo, né? Então eu olhei, eu lembro desses bonecos, né, assim, o Autobot aí estampado, né? E eu acabei comprando ele. E foi ele que desencadeou para ter todos esses agora aqui na prateleira. Então acho que foram alguns momentos aí dentro da franquia aí que me marcaram bastante. E não só isso, depois, mais tarde, né, ficando um pouco com o passar dos anos, né, a gente começou a ter as várias amizades, né, até se deslocando para outros estados, indo conhecer o pessoal lá em São Paulo, que vira e mexe, tento pelo menos uma vez por ano dar um pulo lá. Já tivemos um Encontrebas, né, como a gente chama, aí, essas reuniões dos colecionadores de Transformers lá em Santa Catarina também.
Estamos aí vendo se de repente marcamos novamente mais um pessoal bacana. E também tive a satisfação, né, de ter ido também para Belo Horizonte, tinha ido com a minha amiga Estela, né, para a gente apresentar um artigo acadêmico. E fui lá gentilmente hospedado, né, pela nossa querida aluna, saudosa Derpa, né? E também tava lá o Galva e o busão aí, ó, falcatrua, a gente chamou ele para esse encontro, mas não apareceu lá. Mas enfim, fica pra próxima. E também o grande prazer de conhecer o pessoal que já trabalhou, né, com a produção de ilustrações oficiais para também a franquia, como Grande Makoto, né, Makotão aí, velho de guerra, e o Marcelo Matéria aí, ó, rapaz aí que sempre estamos aí conversando aí, sempre na mídia aí, mostrando as embalagens que ele faz. Então fica aí meu depoimento aí para Nova Cybertron, parabéns pela iniciativa, continuem aí o bom trabalho. Se quiserem dar uma passada lá, como vocês sabem, depois daí também acabei fazendo algumas reviews, né? Casualmente tenho tentado retomar isso lá no meu canal no Transformers Overdrive, né? Só dá uma passada lá no youtube.com/tfoverdrive. Então é isso, gente. Valeu aí o espaço. Vamos ver aí o que mais os colegas têm a falar pra gente. É esse hobby tão bacana aí que uniu tanta gente. Então ficamos por aqui. Logo mais tem mais. Até!